Deu? Agora sim. Beleza. Vamos então à palavra desta noite, no nosso telão, tema de hoje. Estamos gravando agora em CD, para que você possa levar ao término desse culto, se quiser, ou encomendar esta mensagem. Que bom que você está aqui para ouvir, para assistir tudo isso ao vivo e em cores. E os que estão online, graças a Deus pela tecnologia. Resgatando a saúde da minha mente, parte 2. Vamos crescer nesse conhecimento, começando com Romanos 12:3, o último versículo que nós ouvimos Deus falar através dele no culto de domingo próximo passado. Diz a palavra: porque pela graça que me foi dada, não foi a lei que lhe foi dada, foi a graça, uma nova aliança perfeita. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Quem tem pensado no que está pensando? Domingo eu lancei aqui um desafio. Pensar sobre o que vem pensando, né, amada? Estamos aqui pensando sobre o que nós temos pensado, né? E não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É para pensar com fé. Qualquer pensamento fora da fé é sem moderação. É com desequilíbrio, não serve mais para nós. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus glorioso, lindo, perfeito em todos os teus caminhos, maravilhoso és, grande em poder, em fidelidade, em longanimidade. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, pelo teu conselho no meio da igreja, pela tua direção, pelo teu consolo. Obrigada, Senhor, pela tua cura, que começou a se manifestar de forma profunda, Senhor, de forma intensa. Olhos já estão brilhando, Senhor, porque mentes foram iluminadas, sentimentos novos estão brotando, Jesus, porque tu estás arrancando raiz de amargura, tu estás trocando coisas velhas por uma vida em novidade, Senhor. Só tu podes fazer isso, Jesus. Só tu podes alterar pensamentos, comportamentos, atitudes, palavreados. Só tu podes alterar, Senhor, uma maneira de viver, Jesus. Não importa a idade, tu tens poder para transformar a todos. Tu tens poder para libertar quem quer que seja. Tu tens poder sobre todo o poder do homem, sobre todo o poder das trevas, sobre todo o poder do inimigo. Tu tens poder, Jesus. E é neste poder que nós descansamos, sabendo que este poder age em nós, através de nós, por nós, para que todas as coisas obedeçam aos teus desígnios eternos. Recebemos a palavra desta noite com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja diga amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos amados, minha família espiritual abençoada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Toda a nossa igreja, eu creio profundamente que está passando por um momento e um processo de cura. Eu quero que você receba isto também para você, para a sua vida, para a sua casa. Esse processo de cura começou a acontecer desde o altar. Começando pela minha vida, do Bispo Rai, da minha casa, da minha família, passando pelas ovelhas da Cristo Vive, São Paulo, para todas as igrejas ligadas a nós, indo até os internautas, aonde Deus quiser que esta palavra corra, eu creio que estamos aqui num processo de cura divina. E esse processo de cura inclui a nossa mente, diga minha mente. Eu particularmente tenho me deparado com pessoas no meio evangélico, com muitos cristãos, que eu percebo que estão com a mente enferma, estão com a mente perturbada. Apesar de carregarem uma Bíblia debaixo do braço, apesar de frequentarem algumas igrejas até renomadas, grandes, mas pessoas que estão perdidas, pessoas que estão com seus pensamentos confusos, atrapalhados, perdidos, né? Nós não podemos, amados, de forma alguma, permitir que os nossos pensamentos nos sobrecarreguem a vida. Nós não podemos permitir, de forma alguma,
pensamentos sobrecarregados, ou a nossa mente sobrecarregada de maus pensamentos, de ideias erradas, com mente aprisionada por trevas, uma mente cheia de questionamentos, cheia de ironia, às vezes cheia de dúvidas, cheia de questões, cheias de ansiedades, cheias de medo, de complexos. Essa não é a proposta de Deus para cada um de nós. Eu mostrei no último domingo, na primeira mensagem desta série, que uma mente cristã, em condições normais, em condições saudáveis, deve preencher pelo menos 3 requisitos. Para nós lembrarmos, primeiro, a mente tem que ser iluminada por Deus. A palavra de Deus diz, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Então nós vimos que a mente é que sabe das coisas. O saber vem pela mente, por Deus, mas na nossa mente, para nós pensarmos, para nós sabermos alguma coisa. Nós só vamos saber alguma coisa, só vamos entender Deus se os olhos do nosso coração forem iluminados. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, alguém que não tenha Cristo em sua vida ainda, não tem nenhum discernimento, não compreende as coisas, tem esses pensamentos embaralhados. Quem tem o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo é todo aquele que confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que é pleno, aquele que é batizado no Espírito, aquele que é cheio, revestido, ungido, tudo vem da mesma palavra no grego. Isto acontece quando nós cremos. A palavra de Deus diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, tendo nele também crido, nela, no evangelho da vossa salvação, fostes selados, batizados, ungidos com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo da promessa está na vida de todo crente, mesmo que ele não entenda nada disso, não conheça. E é o Espírito Santo que ilumina os olhos do coração, para se saber alguma coisa. Saber o quê? Com a esperança do nosso chamamento, não é? Com a herança que temos entre os santos. Nós temos uma herança, a nossa vida tem esperança nesta terra. Então, uma mente precisa ser iluminada para que ela seja saudável, para que ela possa distinguir, discernir e conhecer a vontade de Deus. Número 2, a mente deve estar em descanso. Nós falamos aqui no domingo das mentes que fervem, que pensam demais, que estão sempre com atribuições demais. São mentes que vivem processando coisas o tempo todo. São pessoas que ficam esgotadas por causa da sua mente cansada. A mente deve estar em descanso. Nós devemos aprender que resta um repouso para o povo de Deus. E que o povo de Deus tem que se esforçar por entrar neste descanso. É isso que diz Hebreus, nós estudamos no domingo. Então, eu tenho que ter um esforço. Não é natural a minha mente descansar. Ao contrário, a minha mente quer funcionar cada vez mais. Quanto mais lutas e problemas eu tenho, mais a minha mente tende a funcionar. E ficar estressada. Estão aí os males dos estresses, né? Mas eu tenho que me esforçar para entrar num descanso da minha mente. Então, uma mente saudável é uma mente que descansa, que está em descanso. E esse descanso não é descanso de sono, porque tem gente que dorme, você sabe, mas a mente não descansa coisa nenhuma. Esse descanso é um descanso preparado por Deus para o seu povo. Então, é pela fé que você tem acesso a esse descanso. Amém? E, terceiro lugar, a mente deve estar alerta. Então, você já sabe, não é mente vazia, porque mente vazia é oficina do diabo. É uma mente trabalhando, é uma mente funcionando, uma mente iluminada, uma mente com discernimento, porque tem o Espírito Santo, uma mente que descansa em Cristo, e isto é a fé que faz, não pensa além do que convém, antes pensa com moderação, segundo a medida de fé que foi repartida a cada um. Então, é uma mente que pode descansar, porque crê. E terceiro lugar, a mente deve estar alerta. O que é uma mente alerta? É uma mente, não é funcionando demais, é aberta, atenciosa para o que Deus está sinalizando. Uma mente que está alerta, ligada no céu. Nós falamos no domingo que a nossa mente tem que estar nas coisas lá de cima onde Cristo vive. Porque Cristo é a nossa vida. Então,
Cristo deve ocupar sempre a primazia, o primeiro lugar em tudo. Nós devemos pensar primeiro nas coisas de Deus, nas coisas do reino, disse o pastor Maurício hoje. Todas as outras serão acrescentadas. Se você pensar nas coisas lá do alto, se a sua mente descansar pela fé, e se você tem o Espírito Santo a iluminar a sua mente com a vontade de Deus, então você vai ver tudo se manifestando conforme Deus quer. Tem uma figura muito interessante, eu vou pedir para os nossos amados colocarem no telão, que isto aqui é uma mente, você pode ver, há múltiplas possibilidades para uma mente, para pensar, não é? Pensar bem, pensar mal. Da nossa mente é que procedem as fontes da vida. Há um versículo no livro de Provérbios que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos acordar agora para este coração. Eu vou buscar a palavra que eu trouxe domingo. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Aquele coração não era coração músculo, lógico que não. E nem sentimento. É um coração o quê? O cerne, o centro do entendimento, é a mente. O sábio Salomão também diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E as pessoas acham que é para guardar os sentimentos, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes da vida não procedem dos sentimentos. As fontes da vida procedem de uma mente iluminada. De uma mente que está em descanso porque confia em Deus. De uma mente que está alerta com as coisas lá do alto. Amém? Então, o coração não tem fonte a jorrar para você ter saídas para a vida. Sabe por que não, amados? Porque a palavra de Jeremias, e a Bíblia não tem contradições, diz que o coração é enganoso. Ele é deveras corrupto. Aí é o coração o quê? Sentimento. Quando nós vivemos pelo sentimento, pela intuição, é a carne. E isso é enganoso. Isso traz corrupção. Quantas vezes nós agimos pelos sentimentos, pelo que nós achávamos, sentíamos e nos enganamos. Não é verdade? Então, quando a palavra de Deus diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, quer dizer, guarda o teu cerne, aquilo que você tem iluminado por Deus, é a tua mente, são os teus pensamentos que vão gerar fontes para você ter saídas para todas as coisas. Amém? Estamos compreendendo? Então, eu coloquei aí um cérebrozinho, vou deixar ele um pouquinho ali, para você ir pensando no que está dentro da sua cabeça. A mente não pode estar vazia, mas também não pode estar ocupada demais, cheia, fervendo, não é? Porque isso se torna uma barreira para compreender as coisas espirituais. Expliquei domingo que se a tua mente está cheia de coisas, não entra no descanso, você não consegue nem prestar atenção na mensagem, você não consegue entender o que Deus está falando, qual a direção que Deus está lhe dando, porque a mente está cheia de coisas e isso é uma barreira, um bloqueio. É o Espírito Santo que nos auxilia 24 horas por dia. Ele nos ajuda a equilibrar os nossos pensamentos, a manter sempre uma mente saudável. Amém? Quem tem o Espírito Santo, diga glória a Deus. Então diga, o Espírito Santo é que me ajuda a manter a mente saudável. Então, sem o Espírito Santo, amados, não é possível equilibrar os pensamentos. Aí está a nossa sociedade, você sabe, totalmente perturbada. Aí está a nossa sociedade descompensada, porque não tem o Espírito. Então, não tem como equilibrar os pensamentos. Paulo diz em 1 Coríntios 2, 12 e depois o 16, ele diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, é o Espírito Santo que nos leva a compreender as coisas de Deus e a saber qual é a vontade de Deus. Sem o Espírito, ninguém sabe qual é a vontade de Deus. E o Espírito Santo precisa estar, o quê? Falando. Precisa estar, o quê? Ativo na nossa vida. Não pode estar dormindo, não pode estar entristecido. O Espírito Santo, isso é você estar ligado nas coisas lá do alto para que o Espírito lhe mostre a direção de Deus. Nós temos uma mente que foi criada por Deus em perfeição. Olha o que diz o versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, nós a igreja de Cristo, temos a mente de Cristo. Nós temos uma mente que foi criada
para pensar os pensamentos de Deus. Chama-se a mente de Cristo. Quando você se converte, o Senhor vem à sua vida, se torna um com o seu espírito, ilumina os olhos do seu coração, e ai daquele que não tem conhecimento. Depois apaga tudo, fica com o espírito lá entristecido, fica com o espírito sem manifestações. Quem está compreendendo? Amém? Em potencial tem a mente de Cristo, mas não usa a mente de Cristo porque não sabe como ativar, como ligar o céu, como discernir a voz de Deus. Tem uma mente cheia, não consegue entender o que Deus lhe revela. Hoje, neste culto, Deus vai curar, Deus vai transformar, Deus vai limpar aquela mente duvidosa ou descrente. Porque tremam os céus, há entre o povo de Deus muita gente com a mente duvidosa. Há muita gente com a mente descrente. Durante esta nossa série sobre saúde, eu vou falar sobre vários tipos de mente. Vários. Hoje eu quero falar sobre 2 tipos de mente. A mente duvidosa e a mente descrente. Dúvida e incredulidade não são a mesma coisa. A gente tem isso no telão. Olha, guarde isto aqui. Dúvida e incredulidade não são a mesma coisa. Aliás, são coisas bem diferentes. Mas ambas são malignas e são destrutivas. E existem pessoas que têm uma mente duvidosa. E existem outras pessoas que têm uma mente incrédula, descrente. Uma mente duvidosa é quando a mente está em 2 caminhos, pensando em 2 coisas ou mais. Está pensando em 2 possibilidades, em 2 opções, em 2 caminhos. É também a mente duvidosa, uma mente cheia de incertezas. Não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, não sabe o que escolher. É uma mente ansiosa e distraída. Então, mente duvidosa sempre tem mais do que uma opção. Mente duvidosa não sabe por qual caminho ir. Mente duvidosa é uma mente distraída. É uma mente que está sempre ansiosa. Às vezes as pessoas dizem, eu sou muito ansioso. A pessoa que tem um sentimento de ansiedade é porque ela tem uma mente ansiosa. Porque a fonte está aqui da ansiedade. Estão percebendo? A pessoa que não sabe escolher, que não sabe para onde ir, que caminho seguir, essa pessoa que vive com esses sentimentos de dúvida no coração, antes ela teve uma fonte aqui. Os pensamentos dela já geraram esses sentimentos, porque quando ela pensa, ela tem dúvida. Às vezes ela não tem consciência disso. Por isso que nós estamos desafiando a igreja para pensar, para parar para pensar como nós temos pensado, ou em que nós temos pensado. Se nós temos pensado em muitas coisas duplas, em muitas possibilidades ao mesmo tempo, para uma mesma coisa. A mente duvidosa é uma mente que oscila entre esperança e medo. Eu conheço mulheres, eu conheço senhoras na igreja, que elas têm esperança, mas elas conseguem ter medo ao mesmo tempo. Não, eu tenho esperança, porque elas conhecem a Deus, e Deus é quem gera a esperança, mas ao mesmo tempo tem muito medo. Homens têm esperança que alguma coisa vai acontecer, mas ao mesmo tempo tem muito medo. Ora, isso é uma mente duvidosa. Esse é o perfil de uma mente que duvida. E eu queria dizer que isso é maligno. Isso é destrutivo. Deus não quer as ovelhas do seu rebanho com pensamentos duvidosos, com pensamentos em 2 caminhos, pensamentos oscilantes. A mente descrente é diferente. Agora eu vou lhe falar da mente descrente. A mente descrente é a mente que é levada porque não crê à desobediência. É diferente. Você vai compreender. Um descrente está sempre desobedecendo a Deus. Bom, mas pode ter um crente descrente? Pode. Pode ter um crente em Jesus Cristo, mas que não acredita no que ele promete, no que ele é capaz de fazer, no que ele vai fazer àquela própria pessoa. Porque às vezes é crente na vida do outro, mas não é crente para si mesmo, para a sua própria vida, para as suas próprias dificuldades.
Eu vou lhe mostrar duas situações bíblicas em que Jesus fala desses dois tipos de mente. A mente duvidosa e a mente incrédula. Porque hoje tem cura para as duas mentes. Amém? A mente duvidosa, o Senhor Jesus encontrou numa certa situação, numa certa ocasião, na vida de Pedro. Em Mateus 14, 25, só para você se lembrar da passagem, diz assim, em diante. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, ó, a primeira dúvida, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Nós temos um hábito muito feio entre os crentes. Nós queremos que Deus nos dê provas, sinais, sinais. Quando Deus dá, a gente duvida. Senhor, fala comigo no culto. Deus fala, mas será que é mesmo? Isto é uma mente duvidosa. Senhor, move alguma coisa, eu vou ter certeza. Deus move aquela coisa e muito mais. A pessoa diz, será que nos... Será? Isto é um hábito maligno. Isto é, duvidar de Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Era Jesus. E o que Jesus fez? E ele disse, vem! Ele deu o sinal que ele queria. Vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Estava claro. Ele não pediu um sinal. Ele não mandou Jesus, se era ele, para fazer vir, porque ele queria andar. Ele foi chamado, andou por sobre as águas, foi ter com Jesus. Ah, agora vem a cabecinha da dúvida. Reparando, porém, na força do vento, apareceu uma outra opção, um outro caminho. Ele começou a olhar para um outro caminho, para uma outra possibilidade. Reparando na força do vento, teve medo, lógico. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus provou mesmo, né? Estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé. Olha agora, por que duvidaste? Às vezes tem pessoas que estão ali prontas para tomar posse da vitória, mas começa a olhar para uma outra possibilidade. Pediu provas, pediu sinais, Deus deu provas, Deus deu sinais, a porta se abriu, a pessoa está indo naquela direção, ela foi levada, Deus colocou as pessoas no caminho certo, Deus envolveu, Deus preparou todas as circunstâncias, quando a coisa está indo, a pessoa diz, mas será? E esse será, muitas vezes, ela para de ouvir Deus e vai por ela. E parou tudo, bloqueou toda a vida. Olha, por que ele duvidou, Jesus disse? Por que ele se distraiu? Por que ele reparou na circunstância? Se ele não tivesse feito isso, ele não teria começado a afundar. As mentes duvidosas têm a tendência a afundar na vida. Estou aqui, em nome de Jesus, para lhe ensinar algo seríssimo para o seu presente, para o seu futuro. Vocês sabem quantas dúvidas já nos fizeram afundar na vida. Mas é o tempo do passado, das coisas velhas. Amém? Jesus perguntou, por que duvidaste? Por que você foi duvidoso? Pedro duvidou. E as consequências não foram nada boas. Além dele afundar, que vexame, né? O barco todo estava olhando e aplaudindo. Olha Pedro andando nas águas. O cara afundou. Não por Jesus, porque ele tinha uma mente duvidosa. Outro exemplo é o da descrença ou da incredulidade, que leva sempre à desobediência a Deus. Certa vez Jesus estava pregando para os judeus, e diz lá em Marcos 6, capítulo 6, versículo 3. Não é esse o carpinteiro? Jesus estava pregando. Imagine Jesus aqui no altar pregando, você sentado aí dizendo, mas não é, que é esse cara? Ele não é filho de um carpinteiro? De onde ele veio? O que ele está fazendo aqui?
Muitas vezes a pessoa vem para o culto e começa a olhar. Quantas cortinas tem, quantas janelas, quantas luminárias, quantas plaquinhas. Tem gente que sabe decor. Multiplica horizontal por vertical. Eu conheço um pouquinho da mente. Aí olha, se a bispa está de sapato de salto, se ela vai de sapato baixo. É verdade. Se ela está de batom claro, se ela está de batom escuro. E aí a pessoa... Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Olha, já estavam até lembrando dos irmãos todos dele, menos dele. Jesus falando, pregando. Não tem um irmão que chama José, que é Tiago, tem gente que pensa assim, não é filha da tia Lu? Ela não pode ser irmã do pastor Bill. Olha quanto cabelo ela tem, olha ele. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs. Nossa, foram buscar até as irmãs de Jesus. Jesus pregando, pronto para fazer um monte de milagres. E escandalizavam-se nele. Isto aqui é um sintoma de descrença. Ignoraram Jesus como Deus, como Senhor. Quem está falando? Imagina que Deus fala. Imagina que Ele é. Imagina que hoje Ele vai fazer milagre. Imagina que Ele pode mudar minha mente. Versículo 5. Não pôde fazer ali... Gente, olha o que está escrito aqui. Não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. A mente descrente entristece a Deus. Veja, a mente descrente leva ao pouco caso. Tanto faz estar na igreja, não estar na igreja, falar, não falar, orar, não orar, não é? Leva à desobediência. A mente descrente não pode receber milagres. Quem precisa de um milagre no seu físico, nas suas finanças? Queria lhe dizer, se a sua mente fizer pouco caso da palavra, do culto, de alguma situação, fica sabe? Você não pode receber esse milagre, não recebe. Era Jesus que estava ali pregando, ele não pôde fazer. Ele tinha poder para isso, mas ele não pôde, porque só há uma coisa que impede o milagre, chama-se incredulidade. Só. Isto entristece a Deus. A palavra de Deus diz que Jesus ficou admirado. Se você for ao original, Jesus ficou entristecido. Jesus ficou alarmado com a atitude daquele povo. A verdade é que são essas duas mentes, a duvidosa e a incrédula, são duas armas potentes do inimigo. São duas armas poderosas do inferno. Eu tenho visto o inimigo atacar a mente dos crentes com essas duas armas, a dúvida e a incredulidade. A dúvida leva a pessoa até a oscilar entre duas opiniões. Olha, amados, Jesus disse para Pedro, vem! E Pedro disse, eu vou afundar. Jesus disse, vem! Ele disse, eu vou afundar. Ele ficou entre duas palavras, a de Jesus e a dele. Quantas vezes você vem ao culto e Jesus diz, vai acabar tudo bem. E você sai por aquelas portas e diz, ai, não sei não, eu acho que não vai dar certo. Você fica entre a palavra dele e a sua, o que você acha, o que lhe disseram. Isto é terrível, isto é uma arma do inferno. Toda dúvida na sua cabeça é do diabo. Dúvida é do maligno. Quantas pessoas na obra de Deus estão oscilantes, estão vacilantes, não se definem, não descem do muro. A descrença ou a incredulidade leva à desobediência. E é a arma violenta do diabo que vem vencendo os crentes no meio da obra de Deus. Então você tem que começar a identificar hoje com que arma o diabo tem tentado atacar você. Com a dúvida?
ou com a descrença? Com a incerteza ou com a incredulidade? Porque a arma dele é poderosa, mas as nossas são mais poderosas ainda. Elas são espirituais e elas destroem fortalezas, anulam sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento. Amém? Segundo aos Coríntios 10:4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então, já sabe, né? Não é jejuando que você vai combater um pensamento duvidoso. Não é ralando os seus joelhos em vigília de oração que você vai combater um pensamento duvidoso. Não são armas carnais. E sim poderosas em Deus. Quer dizer que as carnais não têm poder. As poderosas são as espirituais. Para destruir fortalezas, anulando nós as mentiras, os sofismas. E a palavra de Deus ainda diz, amados, que nós podemos mudar coisas, o curso da nossa vida daqui para frente. Você tem que acreditar nisso. Amém? Como é que se derruba fortalezas? Como é que se anulam sofismas? Versículo 5. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Como é que se faz isso? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento cativo, preso. Quem é que nos ajuda a fazer isso? O Espírito Santo de Deus que está em mim e está em você. Por isso que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais, porque são armas do Espírito Santo e elas são poderosas. Quem leva os pensamentos cativos não duvida. Quem leva os pensamentos cativos à obediência de Cristo não desobedece. Todo pensamento errado tem que ser repreendido, tem que ser expulso, tem que ser rechaçado. Pensou uma coisa errada, repreenda isso, rechace isso, pare de pensar nisso, expulse isso da sua mente. É você que tem que fazer isso. O inimigo é tão derrotado, mas tão derrotado, que ele é tão burro também. É que infelizmente os crentes às vezes são um pouco mais. Por falta de conhecimento, meu povo está sendo destruído. Mas o inimigo é tão derrotado que ele já revelou quais seriam as armas dele. Mas muitos crentes não percebem isso. Vou lhe mostrar lá no começo, Gênesis 3, 1-3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? O que acontece aqui, amados? Aparece o diabo na forma de uma serpente, fala com Eva e diz para ela: o que foi que Deus disse? Deus disse assim, né? Não comereis de toda a árvore do jardim. Não foi isso que Deus disse, Eva? Ela, Eu imagino que ela fez aquela cara. Disse sim. Versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela sabia direitinho. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Ela sabia exatamente qual era e o que Deus tinha dito. Dele não comereis, nem tocareis nele. Ela sabia também a consequência. Para que não morrais. Está tudo claro até aqui? Na cabecinha dela estava tudo bonitinho? Arrumadinho? A ordem, o que Deus tinha dito, qual era a árvore, ou ela estava embaralhadinha? Não, ela sabia exatamente. Isso era o que Deus tinha dito e que ela sabia perfeitamente. Agora, vocês vão ver o inimigo revelar a todos qual é a sua forma de agir na nossa vida. Versículo 4. Então, a serpente disse à mulher. Ou você pensa que o diabo também não fala? Fala. Às vezes ele usa serpentes desta vida, os filhos da perdição. A serpente disse à mulher: é certo, já começa com uma afirmação. É certo, e agora a negação, que não morrereis. Deus disse: morrereis. O diabo disse: não morrereis. E Eva? Como muitos de nós. Morrereis. Não morrereis. Morrereis. Não morrereis. E agora? Aqui foi gerado o quê? A dúvida.
Eu não disse que a dúvida leva à desobediência. O que o diabo gerou na mente dela? Dúvida. 2 possibilidades. Eva ficou: morre ou não morre? Morre ou não morre? Ela ficou na cabeça dela. Qual era a verdade? Ela ficou pensando: qual que é a verdade? Deus disse para não comer. Ela disse que pode comer. Deus disse que eu vou morrer. Ela disse que eu não vou morrer. E ela ficou com 2 opções. A serpente gerou a dúvida, embaralhou a cabeça dela, confundiu. Ela passou a confusão ao seu marido. Guarde isso. A confusão é fácil de passar para frente. Muito mais do que a verdade. Porque as pessoas têm mais dúvidas do que convicções. Então ela passou para frente. Ele comeu, ela comeu do fruto. Desobedeceram, porque esta é a consequência da dúvida. Erraram, pecaram, caíram, foram expulsos do paraíso. A dúvida, agora você vai ver, gerou a descrença. Deus disse para não comer. O diabo disse para comer. Ela ficou em dúvida, ela parou de crer no que Deus tinha dito, na verdade. A dúvida gerou a descrença. A descrença gerou a desobediência. E a desobediência gerou a queda do homem. Quem está entendendo? Então aqui está revelado como o inimigo age na vida dos crentes. Ele não pode entrar em você, ele não pode roubar a sua salvação, ele não pode apagar o seu nome do livro da vida, ele não pode lhe levar para o inferno, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Bom, bispo, então como é que ele faz? Ele ataca a mente. Ele ataca os pensamentos. Às vezes ele usa pessoas para falar coisas, para atacar a nossa mente. Às vezes você está ali crendo, Deus tem uma saúde perfeita para mim, você está com um mal-estar, ou vai fazer um check-up porque a empresa precisa, ou porque você vai fazer um exame de rotina, e lá está a voz do médico: olha, foi detectado aqui no exame, um tumor. É maligno. E você diz: bom, na igreja Deus está falando em saúde, mas o médico ou autoridade falou que eu vou morrer. Eu tenho um tumor maligno. Cura, doença. Saúde, doença. Saúde, doença. Saúde, doença. Você está vendo, às vezes, uma pessoa, às vezes um exame, às vezes uma circunstância, às vezes um advogado. Deus está falando: olha, eu sou o juiz reto da tua vida. E vem um advogado e diz: não tem jeito. O juiz vai dar essa causa para o outro lado. E você diz: o meu juiz é o Senhor, ele é reto. Mas o outro vai ganhar, mas ele é reto. Mas o outro vai ganhar. Mas o meu juiz é Deus, mas o outro vai ganhar. São vozes que vêm para confundir, para gerar dúvida. Às vezes um falso amigo vem com um conselho estapafúrdio. Deus está dizendo: olha, meu filho, o caminho é por aqui. O cara fala: não, e eu descobri um negócio que é para lá, cara, vem comigo. Deus disse: aqui, o caminho reto é aqui. Não, mas tem uns negocinhos que a gente faz ali, ninguém vai descobrir, ninguém vê, ninguém sabe. Ah, vamos ali, é aqui. Não, é ali. Ah, é aqui ou é ali? Ah, é aqui ou é ali? Ah, eu vou para cá ou eu vou para lá? Ai. Isto aqui o que é? É como se gera a dúvida. Não procede de Deus. Toda dúvida procede do diabo. Romanos 12:3, volte lá. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense pela fé. Pela fé você não vai ter dúvida gerada na sua mente. Deus coloca em nós a fé. E não pensamentos duvidosos. Você tem que ir para a Bíblia, você tem que ir pela fé. Pela fé você não erra, você não duvida. Se você tirar a fé, a dúvida entra. É o inimigo que ataca a nossa fé com pensamentos duvidosos. Amados, a Bíblia Sagrada diz assim: pelas chagas de Cristo você já está sarado. O inimigo diz: mas a sua doença é muito grave. Eu quero falar com quem é doente, ou está doente aqui. Jesus está lhe dizendo: pelas minhas chagas você está sarado.
Mas tem uma voz do diabo, de Satanás, do inferno, dizendo: a sua doença é grave. Eu quero saber exatamente o que é que você vai fazer com os seus pensamentos hoje. Deus quer saber exatamente qual destas palavras vai ser o norte da sua vida a partir de agora. Porque a pessoa diz: eu sei que pelas chagas de Cristo eu estou sarado, mas... olha a pata do diabo aí. Esse mas é a pata do inferno na tua cabeça. Amado, se Jesus daquela cruz levou essa maldita doença, não deixe o inimigo brincar dentro da tua mente. A tua mente tem que expulsar, tem que repreender, tem que rechaçar. Você tem que ficar com a obra da cruz. Ou você não é crente, ou você não acredita em Jesus. Ele só tem uma palavra, amados. Mas dói. Mas Jesus encravou esta dor também. Toda vez que você diz, mas cala a boca, em vez de dizer mais dói, diga: pelas chagas de Cristo estou sarada, até que a cura se manifeste e você pare de falar. Mas não confesse que dói. Tem gente que fala demais, que dá muito prazer para o diabo. Está na igreja, trabalha na igreja, mas dá prazer para o desempregado do céu. Eu queria dizer para você que tem falado, mas dói, mas a minha doença é grave, a minha, que ela vai ser sua sim, até que você repreenda estes teus pensamentos infernais. E eu estou muito brava. Estou brava com a obra do inferno na cabeça dos crentes. Quem conhece a graça de Deus jamais poderia se dar ao luxo de dizer: eu não sei não se eu vou ser curado. Você não conhece a graça de Deus. Você pensa que conhece, não conhece. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Qualquer dúvida na sua cabeça, eu já vou lhe falar de novo, porque tem que haver cura hoje de cabeça. E Deus me disse: a gente na Cristo vive que duvida. Por isso eu estou brava. Eu estou brava com o autor da dúvida. Se você duvida, você tem, sem saber, eu sei que é inconscientemente, mas você tem glorificado Satanás. Se você duvida, você tem glorificado a Satanás. Se você pensa que talvez isso não seja com você, ou seu caso não esteja incluído nesta palavra, você tem glorificado ao diabo. A Bíblia diz: tem muita gente pensando além do que convém. O que o Senhor quer é que você aprenda a levar os teus pensamentos cativos. Quando você for falar para alguém que dói, que está mal, que está acabado, engula. Engula. Engula essa boca, que dê um nó na tua língua quando você for exaltar o diabo. Para que você aprenda a dizer: até que a cura se manifeste, eu vou confessar e glorificar ao meu Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive. Amados, o que eu já passei no meu corpo, ninguém aqui imagina. As minhas confissões dentro da minha casa, o que eu já lutei com os meus pensamentos, com a minha carne, com o diagnóstico, com dores, ninguém imagina. Sabe por que não? Porque eu nunca cheguei aqui para contar das dores, eu sempre cheguei aqui para glorificar o meu Deus. Você não tem que saber das mazelas, você tem que saber da glorificação que uma vida dá ao senhorio de Cristo Jesus. Muda hoje, muda essa cabeça! Muda hoje! Se você mudar a sua cabeça, você vai mudar essa boca. E se você mudar a sua cabeça, hoje você sai curado em nome de Jesus. Você não percebe que você não tem um problema de ossos, nem um problema de coração, você tem um problema de mente. A sua doença está na sua cabeça. Eu não estou falando que você é louco, não.
Eu estou dizendo que aí é uma fonte que alimenta a doença física. Se você secar esta fonte, essa doença física não vai mais prevalecer. Estou lhe ensinando, porque nós estamos, amados, com um tema precioso, resgatando a minha saúde mental. E tem gente que sai desses cultos e diz assim, mas quando é que ela vai pregar sobre saúde física? Já estou pregando desde domingo. Amém? Com quem você vai ficar? Você está sarado ou é muito grave? Você está sarado ou sua doença é maior que as outras todas? Ele levou para a cruz ou você vai morrer? Amado, você só vai morrer quando você tiver cumprido todo o desígnio de Deus nessa terra. Então para de falar que vai morrer. Jesus levou a sua enfermidade para a cruz. Ontem eu ouvi uma coisa tão tremenda num jornal que eu nem me lembro, nem sei de quem. Não sei de quem era. Só deu assim, uma notícia. Eu não estava vendo a televisão, eu estava ouvindo. Diz assim, fulano de tal morreu aos 90 e tantos anos de causas naturais. Quem que foi que morreu? Eu não sei quem que morreu. Eu ouvi isso, eu não me interessei pelo nome, pela pessoa, eu não sei quem é. Morreu aos 90 e tantos anos, 98 anos, de causas naturais. Você sabe o que a medicina... Por que foi detectado causas naturais? Acabou, ele não era doente. Acabou. O coração bateu as vezes que Deus determinou que teria que bater. Eu quero que você morra de causas naturais. Que eu morra de causas naturais. Que naturais? Naturais pelo tempo decorrido. Pelo desígnio de Deus cumprido em nossa vida. Amém? Caramba, tenho 2 minutos para acabar o culto. É nessa hora. É grave, dói muito. É sério, eu sou velho, eu sou velha. É nessa hora que você tem que saber derrubar sofismas, altivezes, as fortalezas e levar o seu pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Não faça como Eva. Eu sei que tem aqui gente igualzinho a Eva. Pensando da mesma forma. Não faça igualzinho a Eva, que se confundiu toda e caiu. Porque duvidou da palavra de Deus. Tem gente que diz, não, mas eu estou tanto tempo na igreja e ainda não fez efeito. Sabe por que não fez efeito? Porque você pensa errado. Não, eu penso certo. Não pensa não. Não pensa. Porque quando você abre a boca, mostra o que você pensa. Ninguém engana ninguém. Muito menos a Deus. Duvidar da palavra é pecado. O inimigo é que lança pensamentos que se opõem à palavra. Toda vez que você pensar, minha doença é grave, foi o inimigo que falou com você. E você está adotando o que ele disse. Eu vou morrer. É o inimigo que está falando e você está glorificando a ele porque você está aceitando a possibilidade dele. Pense certo. Em 1 de Reis 18, 21 diz, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando... Parece que esta quinta-feira Deus pegou todos nós, não é? Até quando cocheareis, manquitolar? Como é que se cocheia? Entre 2 pensamentos. Se é o Senhor, se o Senhor é que é Deus, se é essa palavra, se é a graça, seguiu. Mas se é você, se é a doença, se é o seu médico, se é ai, mas eu quero cirurgião, ai, mas o meu convênio, ai, mas é um especialista, mas se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Tem gente que está muda e calada hoje. Tem que pensar mesmo, não precisa responder, é melhor não pensar além do que convém para não falar o que não deve. Põe para mim aquele... Tem gente que anda assim. Verdade. Pode deixar esses pés aí, que eu fiquei treinando em casa. Não dá. Não dá. Uma pessoa para andar assim, tem que estar quebrado. Só que tem gente que está quebrada. Na cabeça. Com os pensamentos quebrados. Cocheando entre 2 pensamentos.
Um dia vai para lá, um dia está vindo para cá. Um dia acredita, um dia não acredita. Um dia a oração hoje foi tremenda. No outro dia, comigo. Um dia é hoje que eu saio para vencer. No outro dia, essa semana aqui, ó, coisa pesou. Tem as pernas assim. Você vai guardar, olha, eu orei tanto a Deus, Senhor, impregna essa imagem na cabeça dos meus irmãos. Que eles sonhem com aqueles pés assim. E saibam que esses 2 pés representam o quê? Pensamentos duvidosos. Pensamentos de incredulidade. Amém? Vamos lembrar de Abraão? Romanos 4,19. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Amado, aqui tem uma palavra, todo mundo conhece tudo, mas a palavra que me chocou muito é assim, embora levasse em conta. Abraão, embora levasse em conta, sabe quantas vezes ele brigou com a cabeça dele? Coitadinho de Abraão. Você imagina quantos anos, amados? 25 anos para se manifestar a promessa de Deus. Quantas vezes ele lutou com seus próprios pensamentos? Por certo, muitas vezes Abraão foi rondado pelo espírito da descrença. Com certeza. Mas ele não enfraqueceu na fé. Por quê? Porque ele não deixou que aqueles pensamentos continuassem na sua mente. Não permita que estes pensamentos do diabo continuem na sua mente. Embora levasse em conta, amado, embora levasse em conta que ele não tinha chance nenhuma de ser pai. Ele viveu pela fé. Ele não duvidou. Versículo 20. Não duvidou. Graças a Deus que ele era diferente de Pedro. Por incredulidade. Veja, dúvida e incredulidade. Ele não teve nenhuma das duas. Da promessa de Deus. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Toda vez que a dúvida rondar você, toda vez que você estiver lutando contra essa dúvida, você tem que glorificar a Deus. Eu não sei quantos hinos, corinhos você sabe. Eu não sei quantos CDs de louvor você tem na sua casa, mas você tem que ter um arsenal para ouvir. E você tem que falar. Sabe por que 25 anos Abraão não entrou pelo espírito da dúvida, nem da incredulidade, nem da desobediência? Porque sem enfraquecer na fé, ele se fortaleceu dando glórias a Deus. Em vez de murmurar, quem murmura, quem blasfema, está dando glória ao diabo. Glórias a Deus se dá independente da circunstância. Amém? E se as pessoas descobrirem que quando se glorifica a Deus, se fortalece de tal maneira, as pessoas viveriam glorificando a Deus, dando glórias a Deus. Amém? O que é a desobediência? Vamos encerrar. 1. A desobediência é fruto da descrença. Quem crê, obedece. Diga, quem crê, obedece. Quem crê, obedece. Então você vai obedecer. Até na questão dos dízimos, não é, irmãos? Se eu creio nos dízimos, eu obedeço. Se eu não dizimo, é porque eu não creio. Vocês estão entendendo? Se eu duvido, eu não vou obedecer. Toda pessoa que duvida é desobediente. Ela não tem como. Se ela não acredita naquilo, ela não vai se submeter àquilo. Eu só me submeto àquilo que eu creio. Então, se eu dizimo, é porque eu acredito em dízimo. Se eu não dizimo, é porque eu não acredito. Então, eu estou com um espírito de incredulidade, de dúvida, não é? Então, não adianta eu dizer que eu creio se eu não obedeço. É diferente. Não, eu creio que Deus pode me curar, mas eu não confesso isso. Então, eu sou um desobediente. Não adianta dizer que crê se você desobedece. Número 2. A desobediência é desistir quando Deus ordena perseverar. Se Deus diz, vá adiante, pare com esse choramingo, levante essa cabeça, vá trabalhar para mim, fale do meu testemunho na sua vida. Vamos, não desista de nada. E a pessoa desiste. Isso é o quê? Desobediência. Isto é incredulidade. Eu não acredito em ir adiante coisa nenhuma, não tem nada a ver. A pessoa desiste. E isto ela faz como desobediência. Em terceiro lugar, a desobediência, a negligência à voz de Deus. Resumindo tudo. Abraão continuou firme. Ele seguiu louvando e dando glórias a Deus. Ele ficou mais forte na fé. Eu quero saber como é que você vai sair daqui hoje. Mais forte ou do mesmo jeito que você chegou aqui?
Ele sabia, Abraão sabia que Deus havia dado a ele a habilidade de crer. E que esta habilidade de crer se chama fé. Você tem a habilidade de crer. Se você não acredita, você está mostrando ao diabo que você não é da fé. Mas os da fé são abençoados com o crente Abraão. O que o inimigo quer é que você duvide, que você desobedeça, que você tenha uma confissão fora da Bíblia. A serpente, ela só precisava de uma coisa para fazer o estrago. Pense nisso. A serpente só precisava de uma coisa para fazer todo o estrago. Que eles desobedecessem. Mas antes ela tinha que gerar dúvida. Então ela só precisava de uma coisa. Que entrasse a dúvida. Pronto, o estrago está feito. Quando a dúvida entra na cabeça de um crente, o estrago está feito. Aprenda isso para sempre. A tática é a mesma para o estrago acontecer em nossas vidas. Então, basta duvidar, o estrago está estabelecido. Tudo que Deus quer é que você não duvide, é que você creia e que você vá em frente. Amém? Nós vamos orar agora. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Deus bendito e amado. Nós estamos aqui hoje, Jesus, para ver cura. Cura divina, Pai. Em nossa vida. Total, Jesus. Eu sei que as nossas armas são espirituais. Mas elas são poderosíssimas. Porque são as armas do Espírito Santo. Deus coloca sonhos em nós. Visões no nosso coração, na nossa mente. E nós, Senhor, não podemos aceitar pensamentos que destruam tudo aquilo que Deus tem plantado em nossos corações, em nossos pensamentos. Ó Deus, eu sei que Tu plantas sonhos neste ministério. Tu plantas visões. E essas sementes têm que passar por um processo, até que nós possamos colher os Seus frutos, Jesus. Ver as grandes realizações, as grandes manifestações. E durante o processo, Senhor, do plantio à colheita, ó Deus, da palavra até a cura, o inimigo trabalha, mas trabalha arduamente, Senhor. Porque ele quer que nós abortemos, Jesus, os sonhos. Que nós abortemos as visões, Senhor. Tudo aquilo que nós temos crido, tudo aquilo que nós temos confessado. Mas a Tua palavra nos ensina, Pai, que se nós não duvidarmos, se nós não permitirmos descrença, nós faremos proezas, como disse a pastora Silmara na última segunda, Senhor. Ó Deus, nós faremos um estrago no reino do mal, Senhor. Então, Pai, quando as tempestades chegarem, nós vamos continuar andando sobre as águas, Senhor. Nós não vamos permitir intimidação na nossa vida, Pai. Nós acreditamos em Jesus. Nós vamos obedecer a Jesus. Nós não vamos duvidar de Jesus. Nós não vamos ser incrédulos nas promessas de Jesus. Nós vamos crer. Nós vamos confiar. Nós vamos pensar a partir de agora na nossa vitória completa, Senhor. Nós vamos ter uma mente saudável. Ó Deus, nós vamos nos ocupar louvando e glorificando ao Senhor, para que nós nos fortaleçamos, Jesus. Ó Deus, duvidar é uma escolha errada. Incredulidade é o aborto dos nossos sonhos, Pai. Por isso, nesta hora eu declaro em nome de Jesus a saúde dos pensamentos desta igreja, deste povo. A saúde total, a perfeição da mente, em nome de Jesus Cristo. Que não haja entre nós mentes duvidosas. Que não haja entre nós mentes descrentes. Oh Deus, em Teu nome, Senhor, eu declaro a saúde total das mentes deste povo. Que toda fortaleza, todo sofisma, toda altivez sejam destruídos agora em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus, estamos num processo de cura, Senhor. E algo tremendo já está acontecendo entre nós. Porque é promessa Tua e eu não duvido que não haverá um só e válido neste lugar. Aqui ninguém vai glorificar ao diabo. Aqui ninguém vai dar ponto para o inferno. Nós levamos cativos os nossos pensamentos errados em obediência a Jesus Cristo. Oramos com fé, saímos daqui em pé.
vitória. Em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja diga amém. Aleluia. Você está curado. Seus pensamentos são saudáveis. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos cantar, louvar a Deus. O bispo vai dar a bênção final para quem precisa sair. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você terá dias maravilhosos daqui para frente. Amém. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos. Vão em paz. Em nome de Jesus. Até domingo. Aleluia. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Louve a Deus. Fale com vontade aí, vamos lá. Irmão, a vida é muito curta pra Deus demorar e não dar. E havia prometido. Receba a cura. Irmão, a vida é muito curta pra Deus demorar e não dar. E havia prometido. Não precisa se preocupar com o que vai acontecer. Irmão, a vida é muito curta. Você não vai ser doente. Deus demorar e não dar. Que havia prometido. Ele está na hora certa. Ele sabe o que fazer. Não precisa se preocupar com o que vai acontecer. Em amor lhe deu a vida, pra que tudo se torne capaz, pra que tudo se torne capaz de viver e morrer você e eu. Então viva, pois o dia de amanhã pertence a Deus. Jamais receberá o filho seu, porque todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Eu acredito nisso. Demorar e não dar, que havia prometido. Ele dá na hora certa, ele sabe o que fazer. Não precisa se preocupar com o que vai acontecer. ele lhe predestinou. Glória a Deus. Em amor lhe deu a vida, Pra que tudo se torne capaz.
Aleluia! Glória a Deus! Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. Diga a quem está ao seu lado: a sua mente é saudável, você tem a mente de Cristo. E chame alguém Toma posse saudável dessa verdade, em nome de Jesus. para ir comer em nosso Mac Graça, que está funcionando normalmente Aleluia, hoje. glória a Os Deus. saudáveis vão comer, vão lanchar. Amém. Aleluia, glória Boa noite, a Deus. internauta. Você Boa tem noite. a mente de Cristo, você tem a mente Amém. saudável. Em nome de Jesus, para a glória de Deus.